Boa tarde, alunos. Vamos começar mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os sentidos corporais. Boa tarde, alunos. Vamos começar mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os sentidos corporais. Nós vamos começar a nossa aula de hoje de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero que vocês utilizem a imaginação para que a gente compreenda como os sentidos corporais eles são utilizados no nosso dia a dia. A todo momento, a gente recebe informações do ambiente que a gente está inserido, seja ela em forma de luzes, sons, sabores, cheiros, temperaturas. E a gente só consegue receber essas informações graças ao nosso sistema sensorial. Os órgãos que fazem parte do nosso sistema sensorial são olhos, nariz, boca, pele e orelha. Nessas estruturas existem os receptores sensoriais, que vão receber as mensagens que são enviadas pelo meio ambiente e vão enviar lá para o nosso cérebro. Esses estímulos chegam ao cérebro, eles são interpretados na forma de sensações. Agora eu quero que vocês comecem a imaginar qual é a sensação de pegar em uma fruta, a partir do momento que você pega uma laranja na sua mão. Se você olha para a laranja, você já consegue observar a cor, se a laranja está saudável, se a laranja ela tem que ser descartada porque ela está imprópria para consumo, se a laranja ela ainda precisa amadurecer mais um pouquinho. Mas será que se você fechar os olhos, você já não vai conseguir observar mais nada da laranja? Será que a visão ela é o sentido mais importante que a gente tem? Não, não é não. A partir do momento que você fecha os olhos e você está com a laranja na mão, você vai conseguir verificar através do tato, a textura, se a casca ela tá lisa, se a casca ela tá áspera. Através do seu nariz, você vai conseguir sentir o cheiro. Porque a laranja ela vai soltar moléculas no ambiente que vão ser recebidos pelos seus receptores no nariz. Então você vai conseguir sentir o cheiro da fruta, assim você vai conseguir identificá-la, mesmo sem estar utilizando a visão. Através da pele também, do tato, a gente vai conseguir observar se aquela fruta ela acabou de sair da geladeira, se aquela fruta ela está em temperatura ambiente. Com o auxílio do paladar, dos receptores na nossa língua, a gente vai conseguir observar se essa fruta ela é doce, se essa fruta ela é amarga. Então, a gente vai conseguir identificar várias características da fruta, mesmo sem ter o auxílio da visão. E é isso que os nossos sentidos eles fazem. Eles conseguem captar as mensagens enviadas pelo ambiente, pelos objetos, pelas pessoas, e essas mensagens elas são mandadas através de receptores que a gente tem no nosso corpo para o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro, essas mensagens elas vão ser processadas e vão voltar para a gente em forma de sensações. Agora eu quero que a gente imagine uma situação do nosso cotidiano. A partir do momento que você está dormindo e você acorda, a primeira coisa que você vai observar é o quê? É a oscilação de luz. Então, você vai ver que o quarto está um pouquinho mais iluminado. Então, você vai conseguir identificar os objetos através da visão. Então, essa oscilação de luminosidade é que faz com que a imagem captada seja mandada para o seu cérebro. Você acordou, você já conseguiu identificar o local onde você estava, você começa o quê? A tocar nos objetos. Você toca na sua cama, você toca na sua roupa, você tenta se levantar. E então, através do tato, você também consegue identificar os móveis e objetos que estão ao seu redor. A partir do momento que a gente desperta, a gente também consegue observar melhor os ruídos e barulhos do ambiente. Então, você consegue observar se algum familiar seu ele está conversando, se tem barulho de carro ou de moto fora da sua casa, se tem algum ruído de algum eletrodoméstico ligado ou a televisão. Tudo isso a gente consegue graças à nossa audição. A partir do momento que a gente despertou, a gente também pode começar a sentir o cheirinho do café da nossa mãe,
lá na cozinha dos nossos pais. Então você despertou, você já sabe que está lá sendo feito um cafezinho, ou dependendo do horário que você acorda, o almoço, né? Mas você está sentindo o cheirinho de comida vindo de outra parte da sua casa. E isso é graças às moléculas que são lançadas no ambiente e são recebidas lá no seu nariz. Quando você vai na cozinha e você toma o café da manhã, você consegue identificar vários tipos de sabores. Então, se o sabor ele é doce, salgado, amargo, tudo isso graças aos receptores que você tem na língua que consegue identificar diversos tipos de sabores. Então, a partir do momento que a gente acorda, a gente já tem todos os nossos sentidos aguçados e esses sentidos vão nos dar uma informação do ambiente que a gente está inserido. Mas isso não quer dizer que o nosso sistema sensorial ele não esteja funcionando durante o sono. Até porque você sempre está em alerta. Se você estiver dormindo e tiver um barulho forte ou alguém chamar o seu nome, você acorda. Se você estiver dormindo e você sentir uma mudança de temperatura muito brusca, ficou calor ou ficou muito frio, então você vai ou se cobrir ou vai retirar a coberta, dependendo da oscilação de temperatura. E isso tudo graças ao tato. Então, mesmo quando a gente está em repouso, os nossos sentidos eles ficam em alerta. E isso também faz com que a gente perceba como é gostoso brincar com os nossos sentidos, pegar um objeto, fechar os olhos e tentar identificar aquele objeto. Você conseguir identificar uma comida através do cheiro. Você conseguir identificar se aquele alimento ele é doce ou ele é amargo. Então, tudo isso a gente tem graças aos nossos órgãos dos sentidos que fazem parte do nosso sistema sensorial. E isso também faz com que a gente perceba que pessoas que perdem algum sentido corporal, tipo as pessoas que não conseguem ver, as pessoas que não conseguem escutar, as pessoas que têm algum tipo de paralisia, e mesmo assim elas ainda conseguem observar o ambiente que elas estão inseridas. Porque uma pessoa que não enxerga com os olhos, ela vai conseguir tocar nos objetos e mesmo assim identificá-los, vai conseguir sentir o cheiro dos objetos, vai conseguir sentir o gosto dos alimentos. Então, ela vai ter os outros sentidos corporais que vão ajudá-la a observar o ambiente que ela está. Da mesma forma, as pessoas que não escutam, elas vão conseguir utilizar a linguagem de sinais. Elas utilizam muito o tato como forma de comunicação. Então, mesmo assim, elas ainda conseguem observar o ambiente que elas estão inseridas. Então, isso quer dizer que a partir do momento que você perde um ou mais sentido corporal, isso não lhe torna mais limitado. Só que você vai ter que percorrer um caminho diferente das outras pessoas. Mas mesmo assim, você vai conseguir captar o ambiente que você está inserido. Uma brincadeira que a gente fazia muito na infância, né, lá no meu interior, era a gente pegar objetos diferentes, colocar na mão um do outro, com os olhos fechados, e a gente tinha que saber identificá-los. Hoje, uma brincadeira que está bem popular no TikTok é dar vários suquinhos diferentes a uma criança ou a um adulto, várias bebidas diferentes, e a pessoa ela tem que identificar através do gosto. Outra brincadeira que também está bastante popular é as pessoas escutarem pequenos trechos de músicas, 5 a 10 segundos, e elas têm que identificar qual música pertence àquela melodia. Então, são várias brincadeiras que a gente pode fazer no nosso dia a dia, utilizando o nosso sistema sensorial. Agora que a gente já teve uma visão mais geral do sistema sensorial, vamos falar especificamente de cada um dos órgãos dos sentidos. Vamos começar pela visão. A visão ela é captada pelos nossos olhos, onde há a presença de fotorreceptores capazes de responder a estímulos luminosos. As estruturas responsáveis por receber os estímulos luminosos são os olhos, que os transmitem para determinadas regiões do cérebro pelo nervo óptico. Esses receptores eles estão localizados mais precisamente na retina e podem ser classificados em bastonetes e cones. Os bastonetes eles são sensíveis à luz, mas não são capazes de perceber as cores. Já os cones, por sua vez, eles possibilitam a visão em cores e são menos sensíveis à luz.
Um fato interessante sobre a visão é que os recém-nascidos, eles não conseguem enxergar muito bem. Então, o máximo que eles conseguem ver nos primeiros meses de vida é essa oscilação de luminosidade. Então, muitas vezes a gente fica brincando com o recém-nascido, fica fazendo careta e a gente consegue observar que ele fica ali seguindo com os olhos. Mas isso não é porque ele está ali enxergando ou porque determinado objeto agrada a ele. É porque ele está observando essa oscilação de luz. Então, aquele ponto ali está um pouquinho mais escuro, esse ponto ele está um pouquinho mais claro. Então, é isso que o recém-nascido ele fica procurando, essa oscilação de luz. Mas conforme ele vai envelhecendo, esse sistema sensorial, nessa parte visual, ela vai amadurecendo e ele consegue perceber imagens de uma forma mais nítida. Vamos falar agora sobre o olfato. O olfato está relacionado com a capacidade de perceber os odores. Ele é um sentido que se origina nos receptores sensoriais localizados nas cavidades nasais, nas células olfatórias. E essa percepção é possível graças aos estímulos do epitélio olfatório localizado no teto das cavidades nasais. Esse epitélio é rico em células nervosas, mais precisamente em quimiorreceptores. Quando a gente consegue sentir o cheiro de determinado alimento, determinadas soluções, é porque esses alimentos ou essas soluções, eles lançam moléculas na atmosfera. Essas moléculas que ficam lançadas no ar, elas entram nos nossos narizes, eles vão lá para os receptores e mandam uma mensagem para o nosso cérebro. E assim a gente consegue entender que cheiro é aquele. Se é um cheiro agradável ou se é um odor. O olfato ele pode ser utilizado sempre ao longo do nosso dia a dia, né? Na verdade, ao longo da nossa vida. Só que normalmente existem situações que fazem com que o olfato ele fique diminuído, que é principalmente quando a gente está resfriado, gripado, que o excesso de muco secretado nas cavidades nasais faz com que o nosso nariz ele tenha uma menor sensibilidade. Então assim a gente não vai conseguir sentir alguns cheiros. Uma patologia, né, que aconteceu recentemente, que faz com que as pessoas elas tenham perda tanto do olfato como do paladar é a Covid. Muitas pessoas que tiveram Covid, mesmo após a cura, elas relatam que não conseguem sentir o cheiro dos alimentos. Por isso que normalmente em situação de adoecimento, quando há uma grande criação de muco, ou alguma eventualidade, como no caso da Covid-19, que até agora a gente não sabe porque as pessoas elas perdem o olfato, mas mesmo assim aconteceu com um número muito grande de pessoas, a pessoa ela vai perdendo essa sensibilidade, começa a ter dificuldade de sentir cheiros. O paladar, juntamente ao olfato, ele é responsável por garantir a percepção do sabor e textura dos alimentos. O órgão responsável por captar esses estímulos é a língua. E na superfície da língua existem receptores que são estimulados pela presença de certas substâncias. Esses receptores eles são chamados de botões gustatórios e são localizados em pequenas papilas linguais. E é interessante falar que as papilas linguais, além da função gustatória, ela também tem a função tátil. Então é através delas que a gente consegue sentir a textura do alimento. O paladar ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, através das nossas experiências. A criança, quando nasce, o primeiro contato com o alimento que eles têm é através do leite materno. E a introdução alimentar ela só é aconselhada a partir do 6º mês de vida. E é interessante que o alimento ele seja introduzido um de cada vez, porque assim a criança ela vai conseguindo se familiarizar com cada um dos gostos. Então, a partir do momento que está acontecendo a introdução alimentar, a gente tem que introduzir uma fruta por dia e um legume por dia, para que a criança ela consiga identificar cada alimento e saber se ela gosta ou não gosta. E se por acaso a criança ela rejeitar algum tipo de alimento, ele deve ser oferecido novamente, outras vezes. Muitas vezes a gente tem que modificar a textura do alimento, para que a criança ela encontre ele de uma forma que ela consiga comer de forma mais satisfatória. É importante a gente lembrar também que a gente não sente falta do que a gente nunca teve.
Então, normalmente, quando a criança está em período de introdução alimentar, muita gente quer que a gente coloque sal no alimento, açúcar, só que é desnecessário. E os pediatras, eles recomendam que a criança ela só tenha contato com açúcar e com sal a partir dos 2 anos de vida. E não tem como ela achar um alimento insosso ou um alimento sem sal, insosso, sem gosto, a partir do momento que ela não tem experiências anteriores. Então, ela só vai começar a exigir sal no alimento, açúcar no alimento, a partir do momento que foi introduzido. Enquanto ela não conhecer o gosto, ela não vai ter essa necessidade. A audição ela é a capacidade de perceber sons e é possível graças à orelha humana, que possui os mecanorreceptores capazes de captar ondas sonoras. A nossa orelha ela é dividida em três: orelha externa, orelha média e orelha interna. E nessa estrutura da nossa orelha existe um tímpano, que é uma membrana que faz com que a gente consiga escutar os sons. A membrana timpânica, ela é uma membranazinha um pouco transparente, que tem em média 1 centímetro de diâmetro nos adultos. E ela marcou o final da orelha externa e o início da orelha média. Na orelha média, a gente tem os 3 ossículos da audição, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Além dos ossículos, há um canal que se abre para a faringe e a tuba auditiva. A membrana timpânica, ela vibra sempre quando algum som ele passa da orelha externa para a orelha média. É assim que começa o processamento dos sons. O que é interessante a gente saber sobre a audição é que a audição ela já é desenvolvida ainda quando a criança está no útero. Por isso é normal que após o nascimento algumas crianças elas reconheçam a fala dos pais ou dos familiares mais próximos. Por isso que muitas vezes a fala da mãe ela acalma tão bem o recém-nascido. Por isso que é importante que durante o período gestacional a mãe ela converse com a criança, leia livros, porque a criança ela vai se acostumando com aquela fala e após o nascimento ela vai ter uma maior afetividade com a mãe ou com o parente que esteja mais próximo durante a gestação. Vamos falar agora sobre o tato. O tato ele é responsável por perceber vibrações, captar a pressão, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura. E diferente dos outros sentidos, o tato ele não é um órgão localizado em algum local. Ele faz parte de todo o nosso corpo. Por isso a gente não pode dizer que ele é um único local, pois ele está presente em praticamente todas as regiões do corpo, uma vez que os receptores localizam-se na pele. E a nossa pele ela é considerada o maior órgão do corpo humano.